Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez para falar de Lei Geral de Proteção de Dados na série de Ouvicasts. O ouvidor pergunta, o especialista responde. Nossa convidada sempre especial, doutora Rose Cirilo, mais uma vez aqui participando conosco dessa empreitada. Doutora Rose, como vai? Tudo bem, muito bom estar com vocês novamente. Obrigado, doutora Rose. E pode ter certeza que é uma honra toda nossa aí estar aqui com a senhora essas semanas todas aí, falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Rose, nas nossas conversas anteriores, nós já falamos de tratamento de dados, falamos sobre os impactos da lei, falamos dos objetivos da lei, dos principais princípios, ou dos 10 princípios mais latentes da LGPD. E a gente aqui, já há alguns episódios, a gente vem falando de tratamento de dados, né, do que são, enfim. Hoje eu queria falar com você ainda sobre o tratamento desses dados pessoais, mas em que momento ou quando pode ocorrer o tratamento de dados, né? A gente parte dessa pergunta para poder aí falar aí sobre surfar nessa onda da LGPD. Bem, doutor Sabia, a LGPD deixa muito claro no artigo 7º, né, quais são as hipóteses que podem, né, os dados pessoais podem ser tratados. E no artigo 11º, o caso dos dados pessoais sensíveis. No caso dos dados pessoais, primeiro, né, a grande base, né, autorizativa é o consentimento do titular. Em segundo, nós temos o cumprimento de obrigação legal regulatória pelo controlador. Nesse caso, temos também uma outra hipótese, que é no caso de órgãos públicos, né, para o tratamento e o uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, até respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos, né, congêneres. E isso tudo também é bem detalhado mais à frente na LGPD, no capítulo 4º, né? Também utilizamos os dados pessoais que podem ser tratados nos casos de realização de estudos por órgão de pesquisa, garantindo aí, lógico, né, a anonimização dos dados das pessoas aí. Também, quando é necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares que envolve o titular, a pedido dessa própria pessoa. Outro caso, outra hipótese autorizativa é para exercício regular de direitos em processo judicial ou processo administrativo ou arbitral. E também, uma nova também hipótese é para proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Outra base autorizativa é para tutelar a saúde, né, exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Também usa-se, né, trata-se dados pessoais para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto nos casos em que prevaleçam aí os direitos, liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção do seu direito pessoal. Podemos também tratar dados pessoais, de acordo com o artigo 7º, para proteção de crédito, inclusive para a disposição, né, da legislação pertinente a essa atuação. Então, esses são os casos previstos na LGPD, no seu artigo 7º, com as possibilidades de tratar dados pessoais. Doutora Rose, os dados pessoais, ou o tratamento de dados pessoais, eles podem ser protegidos coletivamente ou apenas individualmente? Cuidar-se do tratamento de dados pessoais de uma maneira coletiva. Esse é um grande desafio que nós temos da LGPD, que eu reputo um dos mais importantes, né, que é essa justiça coletiva de dados pessoais. Você tirar dos ombros do titular de dados que ele vá individualmente, por exemplo, ao judiciário ou ao encarregado de dados, pedir que seus dados sejam protegidos. Esse é o grande desafio, que a gente tenha essa proteção de forma coletiva. Por exemplo, quando o Ministério Público entra com uma ação civil pública para proteger os dados, né, de determinados consumidores que estão sendo repassados por uma empresa que trabalha com com essa transferência, é uma proteção coletiva. Então, esse seria o trabalho ideal, desembargador. Essa seria a forma mais tranquila de atuar, porque, volto a dizer, tiraria esse ônus das costas do titular de dados, porque há um abismo
de informação e de poder entre ele e essas grandes empresas, essas big techs que detêm esse conhecimento, que fazem essas minerações, esses tratamentos com inteligência artificial, muito grande. Então, você deixar esse ônus para uma única pessoa, né, por mais que você inverta, né, por conta do Código do Consumidor, né, por ser ele hipossuficiente, você inverta o ônus da prova para que a empresa passe a ter que trabalhar e aprovar que não está fazendo isso, né? Mesmo assim, o ideal é que a gente consiga, né, que essa proteção, né, seja dada para todos de uma vez só, não de né, determinadas classes. E isso, para isso, a gente precisa, eu volto a dizer, né, dessa multicoalizão setorial que envolva academia, que envolva órgãos públicos, empresas privadas, que envolva sindicatos, que envolva todas as, né, terceiro setor, para que essa lei realmente ela não seja só cumprida por conta do enforcement, mas que ela seja precursora de uma mudança, né, da cultura do brasileiro, né, a mudança de quem tem os seus dados tratados também, mas também de quem trata esses dados, porque ao mesmo tempo que as pessoas tratam o meu dado, eu também utilizo a de outros, né? Então, a gente tem que ter cuidado com os nossos e com os dos outros. Então, é só assim que a gente vai conseguir que a lei tenha essa abrangência coletiva aqui e que o judiciário não seja instado a todo momento, né, por cada titular de dados para que o seu direito seja respeitado. Porque numa situação muito recorrente, né, a repetição do mesmo tipo de demanda, ela traz uma sobrecarga para o Poder Judiciário, que numa dessas ações coletivas, que uma única decisão consiga ser aproveitada para tratar de tantos quantos casos semelhantes seja possível, seria o cenário ideal numa conjuntura dessa de exposição indevida de dados, né, doutora? Sim, e aquele que teve essa decisão contra, né, a empresa ou aquele órgão público que teve essa decisão judicial que não lhe foi favorável, acatar essa decisão, mudar os seus procedimentos, mudar a sua forma de tratar dados de acordo com aquilo que já foi decidido, para que evitar que novas ações sejam manejadas por outros titulares, né? Ou até mesmo pelo Ministério Público, né? Ou pelos aqueles que têm essa titularidade da ação civil pública. Sim, que na verdade, se falar no coletivo, né, ou na defesa dos direitos coletivos, você tem uma possibilidade da efetividade daquela decisão, né? Sim, a Defensoria Pública hoje pode ser essas portas que serão buscadas hoje pelos titulares de dados, que são naturalmente hipossuficientes, porque é uma matéria extremamente delicada, é um universo esse da tecnologia, inteligência artificial, blockchain, IoT, são coisas que grande parte da população não detém conhecimento, então você precisa ser protegido, e a quem você vai buscar? Quem vai te proteger? Né? Se as empresas já não fazem isso naturalmente, já não trabalham com seus processos, com seus produtos, já desde a concepção, já respeitando a privacidade e os dados dos seus consumidores. Então, você tem que recorrer a essas entidades, né? Tem que buscar Ministério Público, buscar defensorias, buscar órgãos, né, de proteção ao consumidor, para que exercitem essa tutela coletiva desse direito. Mas o ideal é que isso não aconteça, né? A LGPD, ela trata de tratamento de dados pessoais num capítulo à parte em relação ao poder público. Em linhas gerais, a diferença quando a gente fala que aquele que vai tratar o dado é o poder público ou aquele que vai tratar o dado é uma empresa particular, há uma distinção muito clara nessas responsabilidades? Sim, bastante. Quando a gente for passar para o capítulo que envolve as penalidades, tudo isso difere entre empresas privadas e empresas públicas. Mas, na verdade, sempre tendo como sentido a proteção dos dados e a responsabilização do controlador em caso de exposição indevida, né? Pelo menos nesse enfoque aí, a lei trata essa questão de uma maneira bem clara, né? O controlador como responsável pelo vazamento ou a exposição indevida desses dados que lhes são confiados.
Só que quando o controlador é de uma empresa privada, quando o controlador é empresa pública, as punições, as penalidades são diferentes. São As diferentes. responsabilidades também são diferentes, mas é só nisso, porque toda lei, né, a sua base conceitual, principiológica, ela se aplica tanto às empresas privadas quanto às empresas públicas. Só que a gente tem a grande diferença que hoje, né, aquele que mais trata dados hoje é o Estado, né? Não são as empresas privadas. Né? O Estado hoje detém banco de dados com tudo sobre todos nós. Né? A gente tem, no caso do governo federal, aquele portal o iGov, onde as informações do cidadão ficam concentradas ali e o cidadão pode, né, fazer a sua consulta pública a vários órgãos do governo acessando uma única plataforma. Né? Então, visivelmente, aí há esse compartilhamento, né, das informações entre as diversas esferas do poder público. Agora, doutora Rose, uma questão de que trata a LGPD é a questão da transferência dos dados do poder público para as entidades privadas. Isso a lei veda completamente, né? Não. Quando existe, tem uma possibilidade em que a própria LGPD ela permite, desde que essa empresa privada vá prestar algum serviço público que tenha interesse público aí, né? Houve um questionamento, inclusive, sobre, né, foram 2 decretos que criaram 2 bancos de dados públicos e neles foram permitir esse compartilhamento com empresas privadas que exercitassem esses trabalhos, né, essa função, né, esse ônus público, mas eu sei que houve 2 ações questionando isso no STF, se eu não me engano, uma foi do partido do PSOL e a outra não me recordo qual foi o partido, justamente por essa questão, muito embora sejam empresas privadas que estariam atuando por conta de um interesse público, né? Como se fosse uma delegação, né, de poder. Perfeito. Eles entendiam que não seria possível, mas essas ações ainda não foram julgadas no STF. Nós não temos uma resposta ainda se esses decretos de 2020 que criaram essas 2 bases de dados com a possibilidade de compartilhamento, serão ou não revogados, né? Então, aguardemos aí cenas dos próximos capítulos, né, doutora? Sim, tem muita coisa aí, a gente estamos esperando aí, né? Esperamos aqui agora, né? Recentemente o Senado aprovou a proteção de dados como direito fundamental, e isso vai mudar muita coisa, desembargador Xavier. Estamos esperando só que isso seja agora sancionado pelo presidente da República. Foi uma grande vitória para todos que trabalham com essa questão de privacidade e proteção de dados, porque vai passar a ser agora como direito fundamental, tudo que envolve esse tema vai ser a legislar sobre, e isso será só privativo da União. Doutora Rose, chegou agora do ar, né? É a hora que eu falo assim, gente, acabou o podcast. Aí a nossa plateia fala assim, que doutora pena. Rose, acabamos por hoje, doutora. Infelizmente, o nosso tempo aqui passa muito rápido na sua companhia, doutora Rose. E a gente vai encerrar aqui mais um episódio dos podcasts. Novamente, lhe agradeço aqui por estar aqui compartilhando seus ensinamentos conosco. Eu que agradeço a possibilidade de falar sobre esse tema, que nós temos que educar a população sobre isso, chamar a atenção dos governantes, de todos os atores sociais, para esse importante ativo que é o dado pessoal. Muito bem, então a gente termina aqui mais um Ouvicast da série que fala sobre LGPD, o Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, doutora Rose Cirilo, mais uma vez aqui nossa convidada. E se você quiser, perdeu algum episódio, quer lá ouvir, ou quer ouvir novamente, olha só, galera, vou dar uma dica. No canal do YouTube da Escola Judicial da Primeira Região, TRT da Primeira Região, você consegue ouvir todas as temporadas, todos os episódios. Está valendo hora de formação continuada para os magistrados e servidores, então fiquem atentos a isso também. E nos aplicativos, nos dispositivos de podcast, desses vários que existem por aí, todos você consegue nos ouvir. Ou se você quiser ouvir na orelhinha ou na caixinha, fica à vontade, é sempre um prazer estar na sua companhia. Encerramos aqui, então, mais esse episódio, prometendo nos falar brevemente. Obrigado, gente, e até a próxima.
Obrigado.